Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos por um instante a ajuda do Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que neste momento esta palavra escutada e agora meditada nos ajude a cada dia no seguimento a Jesus, com o desejo de entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 24º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando Jesus, que caminha com os seus discípulos por terras pagãs. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia no trecho do Evangelho que Jesus estava na região da Decápole, e lá foi levado a ele um homem que era surdo e que tinha dificuldades para falar, e Jesus o curou. E agora Jesus avança um pouquinho mais nesta caminhada, e ele vai para a região de Cesareia de Filipe. E é interessante que nesta caminhada é que Jesus vai instruindo seus discípulos. É nesta caminhada que os discípulos vão conhecendo quem é Jesus, e é nesta mesma caminhada que eles vão tendo a possibilidade de experimentá-lo.
E nós devemos nos atentar a este detalhe, porque o caminho da fé, como eu dizia no domingo passado, não é uma realidade mágica e imediatista. A pedagogia que Jesus nos propõe com ele é de um caminho, é de uma caminhada. E se nós tomarmos lá no início da história do cristianismo, os cristãos eram reconhecidos como aqueles que pertenciam à religião do caminho. E eu acredito que esta palavra hoje é muito pertinente para nós, porque de repente queremos viver uma experiência de fé ou religiosa que seja avulsa, ou de repente momentânea, e agora vem a palavra de Deus nos provocar a esta reflexão: é caminho, dura a nossa vida toda, não pode ser por alguns instantes ou diante de algumas situações que vivemos, mas a nossa experiência com Cristo precisa percorrer toda a história, toda a nossa vida. E hoje não só os discípulos são chamados a esta caminhada no Evangelho, mas a cada um de nós que aqui estamos. E agora nós chegamos na parte alta do Evangelho segundo Marcos, onde Jesus vai confrontar os seus discípulos com duas perguntas. E logo após estas perguntas, Jesus fará o anúncio mais importante desta caminhada. Então pegue aí o seu texto, vamos ver qual foi a primeira pergunta que Jesus vai fazer aos discípulos e consequentemente a sua resposta. Então vamos pegar o versículo 27b, que é a segunda parte, começando no caminho. Acharam aí no seu texto? Vamos ler juntos? No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Força, igreja. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Paremos aqui. Se os discípulos já tinham feito uma boa caminhada com Jesus, agora chegou o momento desta pergunta. E é muito interessante a pedagogia de Jesus, porque na primeira pergunta ele quer saber o que dizem os homens, ou seja, o que as pessoas que têm caminhado comigo, aqueles que experimentam os milagres, até mesmo aquelas autoridades religiosas que deixam Jerusalém e vêm até mim, o que eles pensam? O que eles dizem que eu sou? E aí os discípulos vão remontar uma tradição antiga de Israel. E qual é esta tradição? A tradição profética. Alguns dizem que tu és Elias, pois no Evangelho de Mateus vai dizer: alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou, ou alguns dos profetas. Então, esta resposta, ela não estava errada, porém, ela estava incompleta. Porque reduzir Jesus a apenas um profeta como os do Antigo Testamento seria muito pouco. Porque o que era um profeta? Era um homem escolhido por Deus, enviado por Ele para anunciar a sua palavra. Este era o profeta do Antigo Testamento.
Então, Jesus é por excelência a palavra do Pai. Então, além dele anunciá-la, ele é por excelência a palavra. Então, reduzir Jesus a um profeta o enquadraria num caixotinho que era pequeno para ele. Mas esta era a visão do povo. E hoje nós deveríamos nos perguntar: quem é Jesus para mim? Porque estas perguntas, e depois o anúncio da paixão, não era apenas porque Jesus tinha o desejo de saber qual era a sua popularidade. Jesus não tinha esta finalidade populista. O desejo de Jesus era proporcionar um caminho de fé, de experiência e, consequentemente, de conhecimento sobre a sua pessoa. Agora vem a segunda pergunta. Voltemos ao texto, versículo 29. Vamos ler juntos? O que está escrito lá? Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. É interessante que na pergunta já tem a resposta. Se no primeiro momento era Jesus querendo saber o que as pessoas diziam, agora a pergunta será direcionada de maneira particular. E vocês? E para vós? Quem eu sou? Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, qual era o nome de Deus? Quando Deus se revela a Moisés, e ele pergunta o nome de Deus, e aí vem aquela voz da sarça ardente dizendo a Moisés: eu sou o que sou. O nome de Deus no Antigo Testamento é eu sou. E agora vem Jesus perguntando: e vós quem dizeis que eu sou? Então Jesus faz a pergunta e ao mesmo tempo já dá a resposta. Porém, Pedro toma a palavra em nome do grupo dos 12, porque uma coisa era o que a multidão dizia, diluída no meio dos acontecimentos, no meio das palavras que Jesus anunciava. Outra coisa era a experiência deste mesmo grupo dos 12, numa caminhada íntima e profunda com Jesus, que já estava caminhando para 3 anos. Então, havia uma diferença no grau da experiência entre a multidão e o grupo dos 12. E agora Pedro toma a palavra e vai dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo. Então, o que significa ser Messias? O que significa ser Cristo? Significa aquele ungido pelo Pai para cumprir a missão real de estabelecer nesta terra o reino do Divino Pai Eterno. E esta expectativa messiânica, ela perpassou toda a história do povo de Deus, desde o início, começando lá por Abraão, passando por Isaac, Jacó, permeando os profetas, os juízes e chegando até a época de Jesus. Então, a partir do momento que Pedro toma esta consciência e fala em nome também dos seus companheiros, isto era fruto de uma experiência que Pedro e os seus companheiros haviam feito com Jesus. Jesus não era apenas um profeta, mas ele era por excelência o Messias. Porém, não bastava apenas saber sobre este título, mas era necessário conhecer que tipo de Messias era este Jesus.
Que tipo de Cristo era este Jesus? E agora vem a segunda parte do Evangelho, que está completamente em consonância com a primeira parte. Porque agora Jesus vai fazer um anúncio que abala a estrutura de cada um dos discípulos e depois, consequentemente, da multidão que estava à sua volta. Vamos agora voltar ao texto, versículos 30 e 31. Olha o que está escrito lá. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Olha a pedagogia de Jesus. Vamos parar aqui. Depois deste grande anúncio de Pedro, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido do Pai para estabelecer o seu reino na terra, Jesus faz o anúncio da sua paixão. O Filho do Homem será entregue às mãos das autoridades, e aqui ele vai citar a auto-aristocracia religiosa. Quem eram eles? Os anciãos, os sumos sacerdotes e os escribas. Então, quem eram os anciãos? A aristocracia leiga judaica. Quem eram os sumos sacerdotes? Aqueles advindos das famílias sacerdotais. E quem eram os escribas? Os intérpretes da lei, dos mandamentos. As autoridades daquela época. E estas autoridades não o aceitarão como Messias, como Cristo, como ungido do Pai, e como consequência disso, ele vai ser morto e ressuscitará ao 3º dia. Este Messias, que Pedro professa com os seus discípulos, não respondia à expectativa messiânica do povo de Israel. Porque qual era a expectativa? Um Messias que fosse político, que estabelecesse um reinado para o povo de Israel e que se tornasse o povo mais poderoso de todas as nações. Então, nós vimos há mais ou menos 2 meses atrás, quando Jesus curou os doentes, expulsou os demônios, daqueles que estavam possuídos pelos espíritos malignos, e multiplicou os pães, o que a multidão falou? Vamos levá-lo para Jerusalém e vamos proclamá-lo como nosso rei, como nosso Messias. E aí o que Jesus fez? Se afastou e foi para um lugar à parte e solitário, porque o povo não tinha entendido absolutamente nada do milagre da multiplicação dos pães. E depois, se vocês tomarem a Bíblia em casa, leiam o Evangelho de Marcos, vocês vão ver que este relato aqui está entre os 2 relatos das 2 multiplicações de pães. Então Jesus não tinha finalidade apenas de resolver o problema da barriga, multiplicando o pão para que todo mundo tivesse alimento na mesa, logo não precisasse mais trabalhar. A finalidade de Jesus não era apenas imediata, de resolver a situação difícil que aquele povo passava e pronto. Não, Jesus tinha uma finalidade mais profunda, mais completa, mais plena. E era necessário, em primeiro lugar, que os discípulos entendessem isso, e depois, consequentemente, os demais. Por isso vem a pergunta: e para vós quem eu sou? Vamos ver agora a reação de Pedro
Depois de Jesus anunciar a sua paixão, pegue aí o seu texto e se prepare para a reação de Pedro. Versículo 32 e 33. Vamos ler juntos? Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Como diz o nosso ditado goiano, é agora que a porca torce o rabo. Por quê? Aquele que confessou Jesus como Messias, como o Cristo, como ungido do Pai, será o mesmo que não aceitará o anúncio da paixão. O que Pedro faz quando Jesus anuncia que ele vai ser entregue às mãos das autoridades, que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Chama Jesus à parte, num lugar, num cantinho, só os dois, e puxa a orelha de Jesus. Dana com ele, dizendo: nunca isso te acontecerá, mestre. Não é permitido que tu passes por isso. E agora vem o questionamento para nós: quantas vezes você já repreendeu Jesus? Quantas vezes você já danou com Jesus, chamou ele quietinho lá no seu cantinho, lá no seu quarto, e pegou o chicotinho como Pedro, e deu no lombo de Jesus, danando com ele? Olha como o evangelho é atual. E por que Pedro faz isso? Porque ele, sendo judeu, e agora fazendo uma nova experiência com Jesus, se tornando cristão, tinha a mesma expectativa de Israel. Nós não queremos um Messias pregado na cruz. Nós não queremos um Messias que sofra debaixo das condenações das nossas autoridades. Pelo contrário, nós queremos um Messias político. Nós queremos um Messias que seja reinante sobre o povo. Nós queremos um Messias com uma coroa cravada de diamante. Nós queremos um Messias com cetro de ouro em suas mãos, e que faça da nossa nação a mais importante de todos os povos, raças, culturas e nações. E agora vem o Messias que fala de cruz, que fala de sofrimento, que fala de morte, que fala de ressurreição. Não é este Messias que nós esperamos. E por que Pedro dana com Jesus? Porque ele se frustrou com Jesus. A expectativa gerada sobre quem era o Messias não condizia com a realidade. E se a expectativa foi frustrada, vem aí a sua reação. Por que fazer esse caminho até agora de debulhar o texto? Porque esse texto é para nós. Vem uma segunda pergunta indigesta: quantas vezes no seu caminho de fé você gerou uma expectativa sobre quem era Jesus e do que ele poderia fazer na sua vida, e de repente ele vai te anunciar e ele vai fazer algo totalmente diferente daquilo que foi alimentado na expectativa? Quais foram os momentos que você também se frustrou com Jesus, por ele não corresponder às suas expectativas e te apresentar
um caminho diferente do seu. Esse evangelho hoje precisa nos incomodar, porque na nossa cultura atual, muitas igrejas, líderes religiosos, já não são mais fiéis à pessoa de Jesus e à sua palavra, mas eles criam um estereótipo de Jesus que responda às necessidades e às expectativas das pessoas que o procuram. Então, se hoje as pessoas querem ficar ricas e querem desenvolver a nível econômico, vamos criar um Jesus que faça todo mundo rico. Se hoje as pessoas estão doentes e elas querem uma cura rápida, vamos criar um estereótipo de um Jesus que cura todo mundo e que todo mundo sai andando sem problema. Isso tem acontecido, igreja, em nosso meio? Tem. Porque de fato não é fácil anunciar um Jesus crucificado, morto e ressuscitado. E de repente, a fidelidade à sua pessoa, a fidelidade à sua palavra e à sua missão, no contexto odierno, poderia muito mais afastar as pessoas do que atraí-las. E é por isso que a religião tem virado comércio. É por isso que as igrejas têm virado mercado de consumo. Por quê? Porque hoje, grande maioria das pessoas não querem este Jesus do Evangelho, como Pedro não queria, mas querem o Jesus triunfante, queriam o Jesus político, o Jesus que elevaria o povo de Israel para que eles, na sua soberba, se sentissem melhores do que todos os outros povos. Qual foi a primeira pergunta de Jesus no Evangelho? Quem dizem que eu sou? As duas perguntas para a multidão e para os discípulos culminam no coração do Evangelho, porque não podemos caminhar com Jesus sem sabermos de fato quem Ele era. A multidão, e para nós hoje o verbo é no presente. Não podemos viver como católicos, como cristãos, sem sabermos quem é Jesus. Por isso a pergunta hoje é para cada um. Jesus olhando para nós e nos perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, eu fico imaginando a cara de Pedro. Porque no primeiro momento, ele vai ser elogiado por Jesus. Se nós tomarmos o Evangelho de Mateus, sobre esse relato que tem mais detalhes, quando Pedro responde que Jesus é o Messias, Jesus vai dizer para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não fostes um homem que te revelaste isto, mas o meu Pai que está nos céus. Porque somente o Divino Pai Eterno pode nos dar a graça de sabermos quem é Jesus. E agora vem Jesus chamando Pedro de quê? De Satanás. Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quem é Satanás? Aquele que impede Jesus de cumprir a sua missão. Certo? Pedro é chamado de Satanás por quê? Porque ao repreender Jesus, diante do anúncio da sua paixão, o que Pedro queria? Pedro queria poupar Jesus desta cena, desta situação, desta experiência. E consequentemente, Jesus não a cumpriria. E se Jesus não cumprisse, nós padeceríamos. Pedro padeceria, porque não seria alcançado
pela salvação de Deus, agora vem uma palavra para nos orientar. Todas as vezes que alguma pessoa, que algum sentimento, ou que algum pensamento quiser te impedir de cumprir a missão que Deus te confiou, diga para essas pessoas, ou para estes sentimentos, ou para esses pensamentos, o que Jesus disse para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Porque quem queria impedir Jesus de cumprir a sua missão? Satanás. E quem quer impedir a mim e a você de cumprir a nossa missão como cristãos? Satanás. Quem deve prevalecer conosco não é Satanás, mas é Jesus. Por isso que Jesus disse para Pedro: porque tu pensas como os homens e não como Deus. Na sua caminhada de fé, qual é o pensamento que prevalece em você? O pensamento de Deus ou o pensamento dos homens? Você já parou para pensar e para refletir sobre isso? Mas agora vem a palavra de Jesus para Pedro, para os discípulos e para o resto da multidão que estava à sua volta. Vamos lá encerrar o texto? Versículos 34 e 35. Vamos ler juntos? Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Jesus é firme na palavra e na ação, não passa a mão na cabeça de Pedro, mas depois Jesus propõe a Pedro e ao restante que estava com ele um caminho de conversão. Eu sou fascinado na pedagogia de Jesus, porque ele não age com ignorância diante da incompreensão de quem está à sua volta. Ele corrige, ele puxa a orelha, ele mostra a palavra, mas ao mesmo tempo ele tem uma caridade pastoral. De falar para Pedro, de falar para os discípulos e de falar para a multidão: olha aqui, minha gente, a partir de agora vocês estão me conhecendo de fato, vocês estão sabendo quem eu sou, e esta sabedoria não se dá por meio de um cursinho que se faz. Saber quem é Jesus não se dá apenas por meio de um recurso, no qual um fala, o outro escuta o que escutou, aprende o que falou, e depois ele pode reproduzir. Não, este conhecimento se dá de uma maneira diferente. Por isso a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por isso a pergunta: e para vós, quem eu sou? Porque nós não podemos passar uma vida toda dizendo que conhecemos Jesus, ou falando sobre Jesus apenas aquilo que as outras pessoas nos falaram sobre Ele. E eu tenho batido nessa tecla muito nas pregações que faço aqui na paróquia. Não podemos ser cristãos católicos apenas de uma tradição familiar, cultural ou social, que desde pequeno nos fala sobre Jesus e sobre a Igreja Católica. Mas é necessário a cada um uma experiência íntima e profunda com Ele,
porque é nesta experiência, é nesta caminhada, é nesta jornada da vida, é na itinerância com Jesus que cada homem e que cada mulher tem a possibilidade de experimentá-lo, de escutá-lo e, consequentemente, de conhecê-lo. E agora Jesus vai dar o critério. Pedro, se tu estavas agindo como Satanás, vindo para minha frente, dizendo o que eu tenho que fazer, encontre o seu lugar novamente, redescubra o seu chamado que é de discípulo. Portanto, quem quiser me seguir, venha atrás de mim. A palavra discípulo significa vir atrás. E agora Jesus, pegando Pedro, que estava aqui, apontando o dedo e danando, pegando na mão de Pedro e falando: Pedro, o seu lugar é aqui, atrás de mim, me seguindo, sendo meu discípulo. Uma terceira pergunta para nós. Olha aqui para Jesus na cruz. Na sua relação com Ele, você está aqui ou você está aqui? Pense por um instante. Aonde você está? E aí Jesus vai propor o caminho do discipulado. Primeiro, da liberdade. Quem quiser. Não é obrigatório, não é debaixo do chicote. Não é escravizado por uma norma ou por uma tradição religiosa, mas é na liberdade do coração, é na liberdade do espírito, de uma adesão profunda à sua pessoa. Eu quero segui-lo. Mas agora, tomando a decisão, no exercício da nossa liberdade, 3 coisas difíceis. Ser cristão não é fácil. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Hoje a nossa mentalidade nos ensina o contrário. Enquanto Jesus diz a você, renuncie, a nossa cultura diz para nós hoje, se apegue. Enquanto Jesus fala assim, olha, tome a sua cruz, a nossa mentalidade hoje diz assim, não, você precisa só de prazer. E quando Jesus diz para você, siga-me, a nossa mentalidade atual nos diz, não, você não precisa de ninguém, você sozinho se basta. Então, hoje, para ser cristão de fato, precisa nadar contra a correnteza. Precisa de uma palavra que vá além daquelas tantas outras que têm entupido o nosso ouvido a cada dia e nos fazendo surdo como o homem do evangelho do domingo passado. E hoje este resgate da nossa identidade nos leva a uma finalidade: como eu estou doando a minha vida? Por qual causa eu tenho gastado a minha vida? E aí Jesus vai encerrar dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Esse evangelho me intrigou muito durante essa semana, quando eu cheguei no trecho final, nesse que nós estamos. Porque eu comecei a refletir, em primeiro lugar, para mim, no ministério que eu exerço, nas pessoas que eu ajudo, diante de tantos atendimentos que faço, e também da realidade que está à minha volta. Como eu estou gastando a minha vida? Por qual causa? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade última que eu tenho buscado, me dedicado, me entregado, consumido a minha vida?
E por que esse evangelho me intrigou muito? Vou partilhar com vocês a minha angústia. Porque na atualidade nós somos doutrinados por um tipo de pensamento e por um tipo de ação que nos convencem de tantas verdades, que nos iludem diante de tantas expectativas, que nos convencem, que nos faz acreditar, e aí nós vamos trabalhando, buscando, nos esforçando, derramando o nosso suor, com tanto empenho, com tanto esmero, e de repente, quando nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: quem eu sou? Aí de repente bate uma angústia muito grande, vem uma crise existencial, porque de repente eu não sei também quem eu sou. Não é só não saber quem é Jesus, mas de repente também é não saber quem eu sou. A quem eu estou doando a minha vida? Para quem eu estou gastando os meus dias? Para qual finalidade eu tenho me debruçado? E agora vem a palavra de ânimo, de esperança e de fé para nós. Conhecer a Jesus é ter a possibilidade de se conhecer. Tem um documento do Concílio Vaticano II que se chama Gaudium et Spes, que vai dizer assim: na medida que Cristo se revela ao homem quem ele é, Cristo, por isso a pergunta: quem eu sou? Aquele que o conhece tem a possibilidade de conhecer-se como pessoa. Então, olha que maravilha a dinâmica do Evangelho. Jesus perguntando aos discípulos: quem eu sou? Os discípulos apresentando uma resposta satisfatória no primeiro momento: tu és o Cristo, tu és o Messias. Porém a resposta era limitada, porque não respondia à expectativa messiânica de Israel. Portanto, Jesus propõe um caminho de conversão, para que eles entendessem e experimentassem que este Messias é o que doa a vida, é o que renuncia a si mesmo, é o que se entrega inteiramente, é o que morre crucificado e é o que ressuscita ao terceiro dia. E no caminho de vir atrás dele, para viver como ele, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Na experiência com ele, conhecendo quem ele é, consequentemente eu vou sabendo quem eu sou. Quer conhecer você? Quer saber quem você é? Aqui, ó. Aqui, discípulo, vinde atrás de mim, porque enquanto você estiver aqui, ó, você não saberás quem ele é, e consequentemente não saberás quem você é. E aí vai trabalhar muito, vai doar a vida, vai se esforçar, mas depois não verá o fruto. E esta tem sido a dor do nosso mundo, que nos escraviza num ritmo muito violento, que nos esquarteja diante de tantas atividades, de tanto barulho, de tanta imagem, de tanta comunicação, mas quando as pessoas começam a olhar para dentro de si, elas não sabem quem elas são. Ao olhar para Deus, elas têm uma visão muito limitada, e às vezes até relativista, de quem é Deus. E hoje esse Evangelho quer nos resgatar a um caminho, a uma experiência, a uma vivência intensa, íntima e profunda de quem é Jesus, para que conhecendo a Ele, eu também me conheça, para que seguindo a Ele, o meu trabalho, o meu esforço, o meu suor, a minha vida entregue, seja boa demais. E é disso que nós precisamos. Por isso hoje,
O convite é esse. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, quem gastar a sua vida por causa da minha palavra, do Evangelho, este terá a salvação, a alegria, a plenitude, a completude interior que cada um de nós buscamos no nosso caminho existencial. Portanto, irmão, quem é Jesus para você? Portanto, irmão, irmã, quem é você? Pense nisso e reze sobre isso. Então vamos pedir esta graça. Por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça e deixe com que esta palavra hoje caia no seu coração. Se você quiser, visualize Jesus na sua frente, segure na mão dele e veja um longo caminho pela frente. Esse caminho é você, esse caminho é a sua história, este caminho é a sua itinerância, esse caminho é Jesus. E hoje Jesus te pergunta: e para você, quem eu sou? E vai dizendo para Jesus: me dê a graça desta experiência profunda contigo. Corrija, Jesus, as minhas expectativas diante das minhas frustrações, e dai-me a graça de experimentá-lo na totalidade de quem o Senhor é. Me ajude a cumprir a minha missão, a ouvir a tua palavra que hoje me diz: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vai colocando para Jesus quais são os seus apegos que te impedem de segui-lo. Vai apresentando para Jesus com que ou com quem você tem gastado a sua vida. E vai dizendo a Ele: eu quero gastar a minha vida contigo, Jesus. Porque somente Tu pode me dar a alegria, a salvação, a plenitude que eu busco como pessoa. A alegria de uma vida entregue, de uma vida doada. Eu te peço, Jesus, me ajude nesta caminhada. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Vem me seguir, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz.
se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir.